Tal como no passado, nós hoje vivemos tempos em que o homem tende a voltar-se de costas para Deus por consequência do pecado que existe nele. Tal como no passado, ao voltar-se de costas para Deus, o homem tende a voltar-se para si mesmo, considerando-se a si mesmo o princípio e o fim de todas as coisas, o autor e o consumador de todas as coisas. E tal como no passado, a autossuficiência é uma das maiores idolatrias que afligem a humanidade. Tanto novos como mais velhos, todos nós somos bombardeados diariamente com a mensagem de que nós somos capazes e somos autossuficientes. No programa da manhã, os apresentadores querem convencer a pessoa que está a passar por um sofrimento de que se ela tiver força, ela então vai conseguir passar esse sofrimento. Ou, nos filmes e nas novelas que passam, o exemplo que nos é dado é que há homens bons que pela sua capacidade fazem o bem e há homens maus que pela sua escolha fazem o mal. Ou então, nas redes sociais, quando nós estamos a fazer scroll com o nosso dedo, um após outro, a mensagem que nos é deixada é que a nossa felicidade depende apenas de nós e da nossa capacidade pessoal. Gostaria, irmãos, que nós esta manhã pudéssemos terminar esta mensagem, esta pregação, a olhar para este texto e a respondermos a 3 perguntas. A primeira é como é que nós nos vemos a nós mesmos. A segunda pergunta que gostaria que nós pudéssemos responder é como é que nós vemos Jesus. E em terceiro lugar, a pergunta que eu gostaria que nós pudéssemos responder é que o que é que nós fazemos com a pessoa de Jesus que está à nossa frente? E por isso gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46 até ao versículo 52. Aqueles que nos visitam esta manhã, sintam-se à vontade para usar uma das Bíblias que está à vossa frente e podem abrir na página 952, que é onde nós vamos ler estes 7 versículos com que termina o 10º capítulo da narração de Marcos do Evangelho de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. E diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de David, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Gostaria que pudéssemos manter as nossas Bíblias abertas agora e no seguimento daquilo que tem sido o nosso culto e olhando para a palavra de Deus que temos diante de nós, nós pudéssemos então olhar para aquilo que é a palavra de Deus e procurar ser fiéis à sua mensagem, àquilo que Marcos nos diz neste texto. Nós temos diante de nós um texto relativamente conhecido para quem já frequenta a igreja há anos ou para quem conhece a Bíblia. É um texto relativamente conhecido. E aquilo que nós podemos ver neste texto é que Jesus está no seu caminho para Jerusalém, desde o capítulo 8, que Jesus encetou este caminho para Jerusalém, e neste momento está a sair da cidade de Jericó, que dista cerca de 25 quilómetros da cidade de Jerusalém. E naquele caminho,
quando estão a sair da cidade de Jericó, eles encontram um mendigo que é cego e que clama, ao saber que Jesus está ali, clama, filho de David, e pede misericórdia. Este homem está a importunar o mestre e por isso ele é repreendido pela multidão que está à volta. Mas ele insiste e clama cada vez mais alto, até que Jesus o manda chamar. E Jesus pergunta a este homem, o que é que ele quer? E o homem responde que quer ver. E Jesus responde a este homem, vai, a tua fé te salvou. E naquele instante em que Jesus profere estas palavras, o homem passa a ver e junta-se à multidão que segue Jesus pelo caminho. Este é um texto curto, mas gostaria, irmãos, que esta brevidade, que por vezes pode levar-nos a uma leitura rápida ou superficial, ou que pode ser até uma leitura desviada do seu sentido original, possa ser centrada naquilo que é a verdadeira mensagem do texto. Podemos, por vezes, olhar para este texto e centrar-nos apenas no milagre que Jesus fez com este homem. Apenas no milagre em si. Um homem cego que passa a ver. Ora, seria um erro nós reduzirmos o texto e a sua dimensão física e literal do texto a este milagre, porque na verdade o milagre vai muito além daquilo, o texto vai muito além daquilo que é o milagre. E por isso eu gostaria que nós pudéssemos centrar a nossa leitura desta manhã em 3 aspectos que o próprio texto nos convida a ver. Em primeiro lugar, o primeiro destes 3 aspectos é que nós, olhando para a preocupação que Marcos tem ao longo do seu Evangelho em mostrar-nos quem é Jesus, que nós possamos então olhar para este texto e ver quem é Jesus. Especialmente neste caso, em particular, quem é Jesus enquanto o Filho de David. Em segundo lugar, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para a obra do próprio Jesus. Uma vez sabendo quem Ele é, sabendo quem é este Filho de David, que nós pudéssemos olhar para a sua obra. E em terceiro lugar, gostaria que nós pudéssemos olhar para as consequências da ação de Jesus. Nós possamos olhar para um povo que estava cego e que passou a ver e que seguiu Jesus. E por isso, o primeiro ponto, gostaria que nós pudéssemos perguntar-nos então quem é Jesus. Ora, nos versículos 46 a 48, nós tentamos imaginar o cenário que é descrito por Marcos. Nós estamos perto da Páscoa e há uma grande peregrinação a Jerusalém anualmente por altura da Páscoa. O que significa que há muita gente a ir para Jerusalém. E estamos em Jericó, onde Jesus está a passar, uma vez que Ele próprio também vai para Jerusalém naquela altura, naquela Páscoa. E é um caminho que Ele tem feito, e temos visto vários episódios ao longo deste caminho. E quando eles estão a sair de Jericó, às portas de Jericó, uma grande multidão está à volta de Jesus. Uma multidão da cidade. Uma multidão também que vem de fora da cidade. E agora, irmãos, imaginem o rebuliço, o ruído que deveria ser. O ruído de toda aquela gente em movimento. O ruído daqueles que querem aproveitar a ver muita gente em movimento e estão a apregoar aquilo que querem vender. E no meio de tudo isto, diz-nos Marcos, há mendigos no caminho. E há um que clama. Há um que, estando à beira do caminho, começa a clamar e começa a gritar. O texto diz nos versículo 47 que havia este homem cego, Bartimeu do seu nome, que significa neste nome literalmente e só, filho de Timeu. Bar significa filho. Bartimeu significa o filho de Timeu. E no meio de toda aquela multidão e de todo aquele ruído, este homem começa então a gritar. Começa a clamar. E agora reparem, no meio daquele barulho, ele devia querer fazer ouvir-se e deveria clamar ainda mais alto para que o seu clamor chegasse ao mestre que estava no meio daquela multidão. Agora há um clamor distinto no grito daquele homem, que é distinto de tudo aquilo que estava a acontecer, e é por isso que Marcos faz questão de registar neste relato do Evangelho para sempre.
é que ele está a clamar diretamente a Jesus, chamando pelo seu nome. Ele identifica Jesus. Ele ouve o que Jesus está a passar. Ele clama. E vejam que ele clama a Jesus. Ele diz: Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Reparem, irmãos, que ele não está apenas a pedir coisas como um mendigo normal. Ele identifica a pessoa de Jesus. Um cego naquele tempo, e pensemos o que é um cego naquele tempo, como ele que estava ali à beira do caminho. É um homem que vive dependente de outros, que não consegue sustentar a sua casa porque ele não pode trabalhar. Hoje há apoios sociais para cegos, mas aquele cego vive dependente de outros. E por isso ele não consegue sustentar uma família. E vive da caridade, vive da esmola, ele vive na mendicidade. E se os irmãos se recordarem, até porque este texto começa com uma palavra sugestiva, no versículo 46, que é depois. É que antes deste episódio, nós temos o episódio que já estudámos, que é o episódio em que os filhos de Zebedeu vão ter com Jesus e pedem para que na eternidade, no reino, quando Jesus estiver sentado no trono, um se possa sentar à direita e outro à esquerda. Já antes os discípulos tinham disputado entre si qual deles era o maior. E agora nós temos os filhos de Zebedeu, neste episódio, a pedirem a Jesus o lugar de honra, de proeminência. Ora, agora que chegamos às portas de Jericó, nós temos um homem sentado neste caminho. Um homem que na sua miséria clama ao filho de David, não para se sentar à direita ou à esquerda no trono, mas sobretudo para que ele tenha misericórdia. Por isso, irmãos, se este homem chama pelo filho de David, eu gostava que nós pudéssemos parar um pouco e pensar o que significa então ser filho de David. Como nos foi lembrado há 2 semanas, se os irmãos estiverem recordados na pregação de há 2 semanas do irmão Rodrigo Cida, aqui a propósito de Mateus 1, e a propósito da genealogia de Jesus. Se os irmãos se recordam, Mateus começa o seu texto a falar de Jesus, o filho de David, o filho de Abraão. E depois faz uma genealogia desde Abraão, que passa por David até chegar a Jesus. Ora, quando nós olhamos para esse texto e quando nós vemos esse texto, nós vemos que Jesus não é apenas um descendente carnal de David. Deixem-me até fazer este parênteses, irmãos. Era muito fácil, ainda hoje é muito fácil, haver descendentes carnais de David. David teve tantas mulheres e tantos filhos, e o seu filho Salomão teve tantas mulheres e tantos filhos, que a sua descendência facilmente se multiplicava em muita gente, inumerável, em poucas gerações. Não é acerca da descendência carnal de Jesus em relação a David. O que torna significativo este título, filho de David, é a aliança que Deus fez com David no passado. Se recuarmos no texto, no segundo livro de Samuel 7, nós lembramos que há uma aliança que Deus faz com o rei David. Quando David deseja construir um templo, e Deus diz a David, não és tu que vais construir o meu templo, mas é o teu filho que vai construir o meu templo. E Deus responde mais. O teu filho não só vai construir o meu templo, em lugar do tabernáculo que existe, em lugar daquela tenda, como também no teu filho David, o teu trono será estabelecido para sempre. E mais, em relação a esse teu filho, eu lhe serei por pai, eu Deus lhe serei por pai e ele me será por filho. E mais, David, se ele vier a transgredir, ele será açoitado com varas, será açoitado com açoites de homens e será batido com varas. Mas, David, a minha benignidade não se vai afastar do teu filho. Nós sabemos pela história que o filho de David, Salomão, que sucedeu no trono, ele construiu o templo. Mas este templo foi destruído, este templo foi profanado. E no tempo de Jesus este templo já não existe. Mas a promessa de Deus era verdadeira e subsiste no tempo. Ora, quando nós olhamos para a promessa que Deus fez a David, ela incluía um trono perpétuo.
Ela incluía uma filiação entre Deus e o filho de David. Mas o trono de David desapareceu. No tempo de Jesus não existe trono de David. No tempo de Jesus, onde está a descendência real de David? Ora, é que Deus prometeu que aquele trono seria eterno. E o trono já não existe. Deus também tinha prometido que se ele viesse a transgredir aquele filho, seria Deus a corrigi-lo. Mas a sua benignidade não se apartaria dele. Mas não foi isto que aconteceu com Salomão. Quando é com Salomão, Salomão transgrediu e Deus retirou a sua benignidade para com Salomão e dividiu o reino em dois. E tanto o reino do norte como o reino do sul acabaram por desaparecer no exílio. E mesmo quando o reino do sul voltou, ele já não foi restabelecido da mesma forma. Ora, esta promessa, podemos dizer, continuava por cumprir. A promessa que Deus fez a David continuava por cumprir e não foi cumprida no filho de Salomão. Ora, como lemos há pouco, havia um ungido de Deus. Havia o eleito de Deus. E este termo ungido, o Messias, ou se quisermos em grego, o Cristo. Ora, quando nós olhamos para aquilo que Bartimeu está a clamar e chama Jesus do Filho de David, ele está a reportar precisamente para este título real, que não é um título qualquer. É precisamente a esperança que a promessa que Deus fez a David seja cumprida. E ao chamar Jesus Filho de David, ele está a chamar e a apelar a mais do que uma descendência carnal. Ele está a reconhecer que ele, Jesus, é o Rei prometido. Ele está a reconhecer que Jesus é o Messias esperado. É aquele que se fez transgressão por nós. E porque se fez transgressão por nós, ele foi açoitado pelos homens. Ele foi agredido e vilipendiado. Aquele a quem Deus jamais retiraria a sua benignidade. Aquele a quem Deus diz, eu sou teu pai e tu és meu filho. Irmãos, Bartimeu está a chamar o filho de David. Está a chamar este homem que vinha para cumprir a promessa que Deus tinha feito a David. E é digno de nota, é que o filho de Timeu viu aquilo que os filhos de Zebedeu não foram capazes de ver. Marcos diz-nos que aquele cego, o filho de Timeu, quando soube que Jesus estava a passar, ele viu, mesmo sendo cego. O filho de Timeu viu que estava ali a passar o filho de David. E por isso, quando este homem clama, Filho de David, tem misericórdia de mim, ele só pode fazer este pedido porque reconhece ali alguém superior. Misericórdia a alguém, nós só pedimos misericórdia a alguém que está num estado superior ao nosso. E este pedido de misericórdia ganha ainda mais força quando nós nos lembramos da condição daquele homem. A condição de miserável que vive no meio do pó, que vive sentado no meio do pó, que vive a pedir a atenção das pessoas para que lhe deem uma pequena esmola diária para que ele possa subsistir, já que ele próprio não pode providenciar a subsistência para si mesmo. É um estado de miséria que aquele homem está. Aquele homem está verdadeiramente num estado de miséria. E ao olharmos para este texto, nós vemos, através da boca de um mendigo, então, quem é Jesus a quem ele pede misericórdia? Ele é o filho de David. Ele é o rei. Este rei é um rei único. Porque, como lemos há pouco, ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias esperado. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. E da boca deste cego, nós temos uma afirmação de fé que diz tanto acerca do nosso Senhor Jesus. Quando nós em Marcos queremos saber quem é Jesus, nós vemos da boca de um cego e miserável a afirmação de quem é Jesus. Por isso, irmãos, ponto número 2, sabendo nós agora quem é Jesus, eu gostaria que nós pudéssemos pensar na obra do Senhor Jesus. Ou seja, então o que é que faz Jesus? Se Jesus é o Rei escolhido por Deus, olhemos então para a obra que Ele faz. Um rei não é alguém que apenas está no trono, é alguém que reina. Ora, vimos que ser filho de David significa que Jesus vinha com um propósito, com uma missão de reinar num trono que era para sempre, e por isso Ele vinha para reinar para sempre. E esta missão fazia sentido, porque naquele tempo o trono de Israel, o trono do seu pai David estava destruído. O templo tinha sido profanado. E naquele tempo Israel não tinha rei próprio. Israel, tal como aquele cego, vivia na mendicidade.
E tal como aquele cego, Israel não podia suster-se a si próprio e vivia da caridade que uma autoridade que estava sobre Israel podia ter sobre Israel. Ora, Israel vivia sem rei. E viver sem rei é também nós pensarmos que é viver perdido. Viver sem rei, um rei que nós reconheçamos como o nosso rei legítimo, significa que Israel vivia na perdição. Significa que Israel vivia como um cego, sem ver, a tatear pelo caminho. Este cego que nós vemos neste caminho é precisamente a imagem desse povo perdido. Um povo cego que não vê, um povo que vive da esmola alheia dependente dos outros, um povo que vive na miséria no meio do pó. E esta não é apenas uma realidade política, não. A realidade política que Israel vivia naquele momento é uma imagem perfeita da sua realidade espiritual. Até os seus líderes religiosos eram há séculos infiéis para com Deus. Na sua maioria, aqueles homens eram infiéis e quando deviam pastorear o povo, eles não pastoreavam e Israel precisava de um pastor que chegasse para pastorear. Jesus é o homem que vem satisfazer, responder a este clamor. Quando ouve o homem que clama, e apesar de muitos o repreenderem, qual é a resposta de Jesus? Jesus ouve um homem a pedir misericórdia, Jesus ouve-o, e qual é a resposta de Jesus a um homem que pede misericórdia? Que queres que eu faça? Está lá no texto, irmãos. É como quem diz, tu que clamaste misericórdia, que tipo de misericórdia tu queres para a tua vida? E o homem responde, mestre, a misericórdia que eu quero para a minha vida é que eu veja. O que Jesus concede, de facto, é um ato de misericórdia que vai muito além. É um ato de misericórdia que vai muito além da misericórdia meramente humana. Aquele homem acordou naquela manhã, quando saiu de casa para ir pedir esmola, na expectativa que pudesse homens passar naquele caminho e pudessem depositar uma moeda para que ele pudesse ter que comer. Ora, quando Jesus passa, Jesus é aquele que pode dar o que nenhum homem que estava a passar podia dar. O que Jesus concede àquele homem é a misericórdia que ninguém podia dar. Que queres tu que eu faça? Pergunta Jesus. Que misericórdia queres tu que eu exerça? E Jesus dá-lhe vista. E vejam, irmãos, aquele homem, ao ter vista, permite, pela primeira vez, que ele possa ver, que ele possa sair do chão, do pó, que ele possa andar pelo seu próprio pé, que ele possa fazer o seu próprio caminho. Aquele homem tem a possibilidade agora, pela primeira vez, de decidir por onde vai sem precisar da ajuda dos outros. Mas dar vista é muito mais do que isso. É a imagem visível do que Jesus estava a fazer. É a imagem visível do que Jesus estava a fazer no coração daquele homem. Não por acaso, quando nós olhamos para o versículo 52, depois do homem pedir vista, qual é a resposta de Jesus? Jesus não diz, a tua fé te deu vista. A tua fé acabou com a tua cegueira. Vejam o que Jesus diz àquele homem, a tua fé te salvou. A vista era apenas uma imagem visível do que estava a ser feito no coração daquele homem. Ora, vejam, irmãos, porque esta pergunta é muito importante para nós. Se Jesus veio para salvar e Jesus está preocupado com a salvação daquele homem, porquê é que lhe deu vista? E não lhe disse apenas, vai, os teus pecados estão perdoados, tu hoje estás salvo. Lembrem-se, irmãos, o que nós vimos no capítulo 42 de Isaías há pouco, quando lemos. O Senhor apresenta naquele capítulo 42 de Isaías, que lemos há pouco, o seu eleito, em que o Senhor diz que tem prazer nele, que foi ele que chamou a injustiça, que o tomou pela mão e que deu como aliança ao povo. E diz mais, a prova visível de que é ele é que os olhos dos cegos vão ser abertos. Os presos vão ser retirados da prisão e aqueles que jazem nas trevas vão ser libertados do cárcere. Este eleito de Deus, que o povo esperava, que abrisse os olhos aos cegos, este eleito de Deus chegou neste momento.
Este homem comum, que esperava esmola, ele espera agora e tem agora a salvação nas mãos. Este rei que está perante ele é um rei que vem para reinar. E a sua obra é uma obra de misericórdia. Ora, irmãos, a obra de misericórdia de Deus na pessoa de Jesus reflete-se na salvação daquele homem. Meus irmãos, o rei que vinha para exercer misericórdia, o eleito de Deus que estávamos à espera, aquele que ia abrir os olhos aos cegos, aquele que ia tirar os presos da prisão e aquele que ia dar luz àqueles que viviam em trevas, este rei chegou. E este rei, para mostrar que de facto está aqui para salvar o seu povo da perdição, de um povo que estava perdido sem rei, ele abre os olhos aos cegos. Meus irmãos, isto não é coisa pouca. Isto é a mensagem do Evangelho. É a mensagem de que nós estávamos à espera. E não por acaso, quando eles saírem de Jericó e passado cerca de 25 quilómetros, quando chegarem à cidade santa, no Monte Sião, haverá uma grande multidão que vai dizer: Hosanna, bendito o que vem em nome do Senhor. Por isso nós um dia, nós próprios, na Nova Jerusalém, naquele Monte Sião, enquanto filhos de Sião, nós também vamos poder clamar e cantar e dizer: bendito o reino do nosso pai David, aquele que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Irmãos, Hosanna, que significa que é um pedido a dizer Deus salva-nos, e que se tornou um grito de celebração para Israel, que é o nosso Deus salva-nos. E estava ali o povo todo a cantar, e vai cantar todo junto, porque o rei chegou a dizer: Deus salva-nos. E por isso, olhando para Jesus como filho de David e para a sua obra misericordiosa de salvação em nós, enquanto nosso rei, nós podemos então olhar, ponto número 3, para a ação do rei junto do seu povo. Nós chegamos a este momento, a este ponto número 3. E nós vemos que, tal como este homem, nós somos um povo cego que agora tem vista. Nós perguntamos-nos então, qual a consequência da ação de Jesus na vida deste homem? Qual a consequência da ação de Jesus na vida do povo? Qual a consequência da ação de Jesus na vida desta igreja? Qual a consequência da ação de Jesus na vida de cada um de nós aqui de manhã está presente? Quando Jesus chama Bartimeu, nós vemos no versículo 50 que Bartimeu salta do seu lugar. Ele deixa a sua capa para trás e vai ter com Jesus. A pressa de um homem miserável, condenado, que deixa o pouco que tem, que é uma capa, para trás, para se encontrar com aquele que verdadeiramente lhe podia dar a salvação e retirar daquele estado. A salvação na vida dos homens, meus irmãos, não os deixa indiferentes. A fé daquele homem compele-o a clamar. A fé daquele homem leva-o a deixar o lugar onde está, deixar a sua capa para trás e ir ter com Jesus. A fé daquele homem é a fé de que, uma vez salvo, ele segue o caminho de Jesus. E a resposta deste homem à salvação, vejam, final do nosso texto, não é seguir o seu próprio caminho. Agora que o homem tem vista e já tem autonomia funcional e física de seguir o seu caminho, diz-nos o texto que ele via e começa a seguir o caminho de Jesus. Que caminho é este? Que caminho é este, o caminho de Jesus, que este homem agora segue? Este caminho à saída de Jericó é o caminho que vai dar a Jerusalém. E Jericó está num vale onde aquele homem vivia. E vejam esta figura, esta imagem muito bonita, ilustrativa para nós. Este homem vivia num vale toda a sua vida. E agora, seguindo Jesus, vai para o Monte Sião, onde vai poder habitar. Sai da miséria para ir para a glória. Sai da miséria para seguir Jesus. A resposta deste homem leva-o a seguir o caminho de Jesus. Este caminho é um caminho de subida. É um caminho que Jesus vai trilhar até Jerusalém, como nós vamos ver, se Deus quiser, no capítulo 11 de Marcos. E a curta distância faz-nos poder crer, sem grande especulação, que este homem estaria naquele grupo que entra com Jesus
em Jerusalém naquela entrada triunfal. Este caminho de Jesus, que entra em Jerusalém, é um caminho de aclamação. É um caminho de um homem que é aclamado rei quando está a entrar na capital do reino, na cidade do reino. Este homem, este cego, torna-se testemunho deste momento. Mas a entrada em Jerusalém não é o caminho final. Quando nós perguntamos que caminho este homem está a fazer, entrar em Jerusalém não é a etapa final. Jesus é aclamado rei à entrada de Jerusalém. Mas nós vemos que o ministério de Jesus não acaba ali. Porque Jesus vai ser entronizado rei quando ele for pregado na cruz e aquela cruz for levantada e Jesus estiver ali a pagar os nossos pecados, a cumprir toda a lei de Deus, a mostrar a tudo e a todos que ele é o eleito de Deus, que veio cumprir as promessas de Deus na sua plenitude. O rei, o filho de David, é entronizado rei quando é colocado naquela cruz. Gostaria então, irmãos, que perante esta imagem de o rei e do cego que segue o caminho do rei, que nós pudéssemos pensar e olhar então para as perguntas que tínhamos colocado ao início para fecharmos esta pregação. Em primeiro lugar, como é que nós nos vemos a nós próprios? É que, irmãos, este homem cego via-se a si mesmo perdido e sem esperança, e tomado pela desesperança, e clamava precisamente porque ele sabia que estava perdido. A misericórdia que ele pede é precisamente o ato de retirar alguém da miséria, dando-lhe muito mais e muito melhor do que aquilo que ele merecia e que aquilo que ele precisava. A misericórdia é um ato excelente e excelso de graça. A misericórdia e o clamor da misericórdia de um homem que clama e diz: Rei, filho de David, eu pequei contra ti, tem misericórdia de mim e dá-me a salvação, dá-me vista. Irmãos, será que nós, enquanto cristãos, nos reconhecemos verdadeiramente neste estado de miséria? Incapazes de viver sem Cristo? Há hoje uma falsa ideia, um falso sentido de autossuficiência. Como dizia no início, é-nos vendida a ideia que nós somos capazes de ser autossuficientes durante toda a nossa vida. Mas há sempre um dia, em que essa autossuficiência, essa ideia de autossuficiência cai por terra. As pernas que nos faziam correr muito há 10 anos, hoje, para a nossa desgraça e para a nossa tristeza e para o nosso desespero, já não correm como corriam no passado. O que fazíamos no passado, no auge da nossa força, hoje já não somos capazes de fazer. Hoje, alguns de nós vêm à igreja e precisam de apoio para vir à igreja. Outros de nós são tão pequenos, são tão bebés, que precisam que os pais os tragam pelo colo à igreja. Mas há um momento na nossa vida, no apogeu, que muitas vezes pensamos que somos autossuficientes. Agora, irmãos, quando nós percebemos que não somos autossuficientes, não significa que antes fôssemos, mas significa que então nós começamos a ter noção daquilo que é a nossa verdadeira condição. E Jesus, o filho de David, é a resposta a essa miséria. Ele tem a misericórdia de nós e traz-nos a salvação. Se estás aqui esta manhã e não és cristão, e não conheces Jesus, não conheces o Evangelho, gostaria de dizer que, tal como aquele cego, tu não és mais miserável do que aquele cego, mas também não és menos. E tal como aquele cego, Jesus, o Evangelho, é a solução para a tua vida. Mas se tu também estás aqui esta manhã e achas que és autossuficiente, deixa-me dizer-te que tu não és autossuficiente. Tu precisas de um Salvador. Tu precisas de alguém que, na verdade, tenha misericórdia de ti. Se achas que és autossuficiente, convido-te a ir a um hospital e a uma área de internamento do hospital. E naquela área de internamento tu vais ver muita gente que há pouco tempo achava que era autossuficiente e agora está internado ao cuidado de outros, sem poder sair do hospital. Se estás aqui, por outro lado, não conheces Jesus, mas procuras um sentido para a tua vida, se sentes um vazio, ou se passas por ansiedade, depressão, isolamento, deixa-me dizer-te que Jesus é aquele que pode ter misericórdia de ti e preencher o vazio que tu tens no teu coração. Mas se tu estás aqui e não conheces Jesus e sentes que és tão vil,
que o teu pecado é tão mau e que tu és tão mau, deixa-me dizer-te isto. Não há nada que Jesus não tenha poder para corrigir e para sarar na tua vida e para limpar. Ele é o Rei que, uma vez coroado naquela cruz, tem o poder e a legitimidade para conceder a vista que tu precisas. E por isso, como é que nós nos vemos a nós próprios, meus irmãos? Nós somos miseráveis. E nós devemos de ver, em primeiro lugar, a nós próprios num estado miserável, antes de nos encontrarmos com Jesus. Em segundo lugar, como é que então nós vemos Jesus? E se afirmamos que Jesus é de facto o Filho de David, se aqueles que afirmam e professam aqui o nome de Jesus, como é que então nós vemos? Que consequências é que isso traz para a nossa vida? Dizer que Jesus é Rei significa reconhecer que Ele foi aclamado por aquela multidão à entrada de Jerusalém, que Ele foi entronizado naquela cruz, que ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e 40 dias depois Ele ascendeu aos céus para se assentar à direita do Pai. E isto significa que este Rei não desapareceu como Salomão, não. Este Filho de David está neste preciso momento. O Filho de David está neste preciso momento sentado no trono a reinar. E isto tem duas implicações para a nossa vida enquanto cristãos. A primeira é que se Ele está sentado no trono a reinar neste momento, significa que Ele controla todas as coisas. No mundo marcado pelo pecado, no mundo marcado por poderes que são injustos, no mundo marcado pela nossa insatisfação, que muitas vezes leva à ansiedade, que leva à desesperança, em que não sabemos o que havemos de fazer, nós lembremos-nos sempre que aquele que é o Filho de David, ele não desapareceu. Ele ascendeu aos céus e está a reinar neste momento. E em segundo lugar, como consequência disto, sendo Ele o Rei que já reina, então nós devemos confiar nele. Se Ele está de facto a reinar neste momento, se o seu trono é eterno, tal como Deus tinha prometido, então, meus irmãos, Ele está a reinar neste momento e nós devemos confiar nele. Não há nenhum poder, não há nenhuma potestade, não há nada que possa superar aquilo que é o reino de Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que ainda tem pecado, mas lembremos sempre disto, irmãos. Jesus é o nosso Rei. Ele está a reinar e é nele que nós confiamos. Aconteça o que acontecer. E por isso, ao respondermos como é que nós vemos a nós próprios e como é que nós vemos Jesus, gostaria que nós pudéssemos, por fim, perguntarmos, então agora que nós temos a salvação, o que é que nós fazemos enquanto cristãos? Ora, este texto também é para nós, sem dúvida nenhuma. Nós somos tal como aqueles cegos chamados a seguir o caminho de Jesus. Ora, o caminho não é nosso. Mas tal como dizia Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não é o meu caminho, mas o caminho de Cristo. Já não é o meu caminho miserável de todos os dias me deslocar para as portas de Jericó e me sentar a pedir esmola, mas o meu caminho agora é o caminho de alguém que vê. E porque vejo, eu quero seguir o caminho de Jesus para Jerusalém. Ora, isto significa que nós vamos seguir o caminho de Jesus, mesmo quando é um caminho que nós experimentamos um pouco já do reino de Cristo, mas mesmo também quando nós experimentamos os sofrimentos. Lembrem-se, irmãos, os discípulos que estavam à volta de Jesus, eles experimentaram aquele momento glorioso, tão bonito, tão belo que deve ter sido aquele momento da entrada em Jerusalém. Eles experimentaram todos aqueles momentos que tiveram com Jesus. Eles viram a morte de Jesus e já sem esperança viram a ressurreição de Jesus. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles experimentaram a maravilha de poder anunciar o Evangelho. Mas eles próprios foram perseguidos porque seguiam o caminho de Jesus. Seguir o caminho de Jesus é tudo isto. Seguir o caminho de Jesus é um caminho de alegria, ainda que o caminho possa ser tortuoso e difícil. É o caminho daqueles que um dia, na cidade santa de Jerusalém, na Nova Jerusalém, vão dizer, quando virem Jesus, Hosanna, Deus salvou-nos. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso Pai David. E esta alegria
que nós podemos proclamar. Quando nós perguntamos a nós próprios, então, como é que nós nos vemos? Nós vemos-nos sem Jesus como miseráveis. Mas, em segundo lugar, como é que nós vemos Jesus? Nós vemos Jesus como o filho de David, o rei. E qual é a consequência disso? Terceira resposta. É que nós seguimos o seu caminho, confiando sempre nele, sabendo que todas as coisas estão debaixo do seu poder e tendo a certeza que nós, igreja aqui reunida, temos um rei que nesta hora está a reinar e que vai voltar uma segunda vez para vir buscar o seu povo, para viver com ele na glória. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, olhamos para a Tua palavra e olhamos para o ministério de Jesus. Olhamos para as Tuas promessas e do anseio que o Teu povo tinha pelo cumprimento das Tuas promessas que não chegavam. Olharmos para os reis que um após o outro falharam. Num povo já sem esperança chegou a salvação. E Tu deste-nos essa salvação no Teu Filho. Naquele que veio para reinar. Naquele que veio para exercer misericórdia sobre o Seu povo. Naquele que veio para dar vista aos cegos. Naquele que veio para dar luz àqueles que não veem e que vivem em trevas. Naquele que veio para nos salvar. É no Seu nome que nós estamos aqui reunidos. Pai nosso, que a nossa oração perante o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus, possa sempre ser uma oração de amor para com o nosso Rei. Uma oração que dedica toda a honra e todo o louvor. E em que a Tua igreja toda junta possa proclamar: meu Mestre divino, meu amo, meu Rei, a Ti, ó meu Cristo, eu me submeterei. Amém.